E as lentes espelhadas? Ah, ótima ideia. A lente espelhada, né, ela dá maior proteção, elas são ótimas aí para o pessoal de televisão e etc, que não quer ser reconhecido, né? Ela também precisa ter a proteção ultravioleta, porque o espelhamento tem que ser associado à proteção ultravioleta. É uma questão de opção, ela dá maior sombreamento ainda, né, porque ela bloqueia mais, mas é preciso, sabe? E esses filtros hoje nos preocupam sobremaneira, porque é importante porque os filtros hoje estão sendo usados também nos carros, né? Nós estávamos justamente falando sobre o Procon, né? E hoje se usa muito vários tipos de sombreamento para os vidros dos carros. Exatamente. Por uma questão de proteção, até à noite, etc, né? Mas cuidado para não usar aqueles recobrimentos mais densos, mais escuros, porque aquilo não só nos protege para o de fora não nos ver, como também baixa a qualidade da informação que a gente recebe quando está dirigindo mais. Exatamente. Então tem que tomar esse cuidado. Bom, passamos agora, deixamos os óculos e eu gostaria que você comentasse os cuidados que as pessoas que usam lentes devem ter. Ótima pergunta essa. Olha, gente, quem usa lente de contato, eu mesmo fui usuária durante muitos anos, a lente de contato, nós temos dois tipos. Nós temos a gelatinosa e a lente rígida. A lente gelatinosa, ela é uma lente que ela é hidrofílica, ela tem um componente de água muito mais alto. Portanto, quando a gente está numa piscina, a própria luz, a própria água salgada, elas absorvem em parte a água que elas estão em contato. Então, não é conveniente abrir os olhos com lente de contato. A gente pode perder a lente, né? Uma lente de boa qualidade não fica barato, né? E ao mesmo tempo, ela pode também absorver parte dessa água contaminada, né? As piscinas, hoje as praias estão, todos nós sabemos que infelizmente o índice de coliformes, de bactérias é muito mais alto, né? Então, tomar cuidado. Se for nadar, vamos colocar um óculos de proteção. Nos nossas crianças que não tem jeito, elas vão ficar na água o tempo todo, elas não estão usando uma lente de contato, mas ao saírem a gente vê que o olhinho começa a ficar vermelho, nós sabemos que o próprio cloro há uma maior porcentagem de cloro na água, porque a aglomeração é maior, há maior número de pessoas usando a piscina. Então irrita mais. Irrita mais. Vamos lavar os olhos das crianças de vez em quando com a água mineral, uma água limpinha. Era até o que eu ia te perguntar, porque muitas pessoas, exatamente prevendo essa vermelhidão nos olhos, essa irritação, tanto por causa do cloro como por causa do sal na praia, levam uns colíriozinhos para dar uma lubrificada. E aí, eles não são indicados? Eles são bons, sim. Lave sempre que possível suas lentes, quantas vezes forem preciso. É muito bom. Mas lavem com água limpa, quer dizer que é uma água de preferência mineral, ou então aquelas soluções específicas. A água de torneira não é conveniente. Nós temos casos de infecções muito graves por amebas que habitam a água corrente, a água de torneira. Então, muito cuidado. Também, né? E fungos, e bactérias, e às vezes até alguns tipos de viroses, né, que podem ser transmitidas. Então, todo cuidado com a lente de contato é pouco. Quanto mais ainda se a lente for gelatinosa. Não vamos ter preguiça não, quem estiver na piscina, vamos usar então aqueles óculos para natação, né? Ou, por favor, esqueçam as lentes, né? E na hora que estiverem nadando. Certo. Para as pessoas que não usam lente, essa lubrificação com os colírios que a gente normalmente acha, às vezes até em supermercado, é aconselhado? Ótimos. No fundo, olha, a pele. Quem hoje não usa um creme hidratante? E a nossa pele, como acredito que já seja de conhecimento de todo mundo, a pele, ela é uma barreira, né? Ela é resistente, ela tem dezenas de camadas de células. Não é o caso das nossas mucosas, como é o caso da mucosa ocular. Ela é muito mais fininha, mais delicada. E imagine se a gente usa um protetor solar, se a gente usa um lubrificante, por que não usar também para os nossos olhos, principalmente no verão, principalmente quem trabalha com ar-condicionado, em ambientes que tem fumantes, né? É fundamental, o colírio lubrificante é muito bem-vindo e ele é como se fosse mesmo o colírio para os nossos olhos. Né? Ajuda mesmo, ajuda. Né? Porque algumas pessoas falam, não, o olho vai acabar ficando acostumado, vai diminuir a lubrificação natural dos olhos se você se acostumar com o colírio, mas nesse período então é aconselhável. Não, nesse período é aconselhável e inclusive também
para os próprios estudantes. Na época que a gente estuda, você sabe uma coisa interessante, né? Quando a gente vê um livro interessante, que a gente estuda muito, assim, com muita atenção, ou então a gente está num programa de televisão muito interessante, nós piscamos menos, sabe? E um filme de terror, por exemplo, pisca-se muito menos do que isso. Pelo contrário. E às vezes, ao final do dia, quem digita computador, sabe? No final do dia os olhos estão mais cansados. Isso é falta de um lubrificante, é falta de um pequeno descanso e de piscar mais vezes. Porque cada piscada, a gente busca a lágrima que está aqui na parte inferior da pálpebra e a leva em todo o olho, como se fosse um lençol que a gente estende na cama. Então pisquem mais, lubrifiquem mais, que o conforto visual vai ser maior. Agora, para as pessoas que tiveram algum tipo de contaminação, então vamos lá, aquelas, ou que o olho ficou irritado por causa ou do sal, ou do próprio protetor solar, que às vezes acaba indo no olho, quais são então as melhores, o que fazer? Quais são os primeiros passos para aquela pessoa que sentiu que o olho não está bem? Isso. Então, exatamente como você falou, o olho não está bem. O que a gente vai sentir? Normalmente sente-se uma sensação como se fosse uma areiazinha nos olhos. Exatamente. Ou então o olho fica mais vermelho, um pouco mais irritado. Às vezes a gente tem uma sensação que ele está um pouquinho embaçado, como se tivesse um véuzinho ali, né? Isso é muito comum. Isso é sinal que ele está desconfortável com alguma coisa. Então, o que fazer? Lavar os olhos abundantemente. Com água mesmo, com normal, água mesmo. torneira. Muito cuidado ao esfregar os olhos, porque a gente transpira, você está andando, está jogando esporte, etc. Né? E o próprio suor é irritante para os olhos, porque ele tem uma salinização diferente. Né? O hidratante, o protetor solar, ele é trazido aos olhos, quando se esfrega os olhos, por exemplo, ele escorre pelo próprio exercício físico. Então, lavar abundantemente os olhos e, de preferência, um lubrificante e repousar. Uma coisa deliciosa para os olhos, por exemplo, uma compressa de água fria e ficar com os olhos fechados. Você coloca no algodão, por exemplo, um algodão com água fria e coloca nos olhos. Isso, um algodão, uma toalha bem limpinha, uma água gelada, um gelinho, é ótimo. Tá certo. E só para a gente finalizar aqui, para quem tem alguma suspeita de conjuntivite, como foi bem colocado, aumenta muito. Isso. Quais são esses sintomas e o que fazer? Olha, as conjuntivites nessa época, exatamente como vocês falaram no início, né, elas são extremamente frequentes. Nós, oftalmologistas, brincamos que é a época das epidemias, lá no hospital nessa época, é uma frequência muito grande. Até eu vindo para cá, recebi um telefonema de uma cliente: olha, eu estou voltando para a casa da praia. Já com algumas... Por favor, me encaixe, sabe? Para mim, para o meu marido e para as duas crianças, estamos todos com conjuntivite e estamos chegando em Belo Horizonte. Quer dizer, estão vindo da praia, né? Então, o que fazer? Aí, nós vamos certamente, ela está certa, tem que procurar um oftalmologista mesmo, né? Porque essas conjuntivites, primeiro, dependendo do tipo, elas vão ter também de serem acompanhadas com anti-inflamatórios, tem de ser acompanhadas com colírios antibióticos, porque algumas delas deixam sequelas, que são pequenas cicatrizes superficiais na córnea, que, se não tratadas adequadamente, podem permanecer para sempre, atrapalhando a visão. Então, é um assunto que precisa ser lidado pelo oftalmologista. E outra coisa importante, elas são muito contagiosas, como o caso que eu contei. Exatamente, né? Passou de uma para outra, de um olho para o outro, de um irmão para outro, do pai para o filho. E outra coisa, para o colega de trabalho, para o colega, tá, que está estudando conosco, cuidado, porque elas são altamente contagiosas. Tem que ir no oftalmologista e, essa época, um cuidado extra é sempre bom. Tá certo. Obrigada pelas dicas, pelos esclarecimentos. Obrigada, né? Foi um prazer, Marcia. E você continue curtindo o seu verão, mas sempre atento.